Quem tem má circulação e trombose, como melhorar? A pessoa precisa tomar remédio, usar meia, passar creme na perna ou ela tem que operar? Operar como? Operar a laser, fazer aplicações, tratamento por espuma? Como funciona para quem tem tanto varizes ou quem tem trombose? Como é feito esse tratamento? Como melhorar de problemas de circulação nas veias da perna? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor e inchaço nas pernas, varizes, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E clica também no gostei, o seu joinha, o seu like, a sua curtida é muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, esse vídeo foi retirado de dúvidas que vocês deixam nos comentários, lembrando que a gente recebe diversas perguntas diariamente. Para eu poder te achar no meio de tantas, você precisa estar inscrito no canal. E o nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Tenho varizes grandes, fui ao médico e só me receitou a meia. Sinto muito cansaço, dores horríveis nas pernas. Não era para ele ter receitado um remédio também? Vamos falar um pouquinho então sobre as opções dos tratamentos nas veias da nossa perna. Nós temos duas principais doenças que são as varizes e a trombose. Varizes e trombose são coisas diferentes. Trombose é quando as células do sangue se agrupam. Células do sangue como as células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, as plaquetas, células brancas. No sangue tem também proteínas, vitaminas, minerais, tem até impurezas que são filtradas pelos rins. Quando algo perturba a circulação do sangue e essas células se agrupam, formam um coágulo de sangue dentro das veias e entope aquela veia, impedindo a passagem do sangue. E essa má circulação, esse tipo de má circulação que vai causar a doença que nós conhecemos como trombose. E o sangue tem dificuldade de passar porque tem um coágulo entupindo a veia, o sangue acumula na perna. A perna fica vermelha, quente, dolorida e inchada. No caso das varizes, o problema é diferente. Não é só formação de coágulos, de trombos dentro das veias. O problema das varizes é a dilatação daquelas veias. As veias ficam grossas, ficam dilatadas. Já viu aquelas bolotas na pele da pessoa que fazem até mesmo alto relevo? Então, as varizes, o sangue circula de forma inadequada, de forma errada. Nas veias dilatadas, o sangue tem o fluxo normal e o refluxo. Então, se você já ouviu falar da pessoa que tem a safena comprometida, a safena com refluxo é isso. O sangue nas artérias ele vai do coração para a perna e nas veias da perna para o coração. Então o sangue fica circulando. O coração é o motor, concorda comigo? A bomba de sangue pelo corpo. O sangue chega nas pernas pelas artérias e volta pelas veias. Então às vezes o sangue tem que vir dos pés em direção ao coração. Existem válvulas no nosso corpo que impedem que esse sangue retorne para as pernas. Para você entender por que o sangue não pode retornar pelas veias, é só você pensar num carro que está andando para frente, de repente engata a marcha ré. Anda um pouquinho, engata a marcha ré. Vai bagunçar o trânsito. Da mesma forma o refluxo. Fluxo significa o sangue no sentido correto. Refluxo significa sangue no sentido errado. Do mesmo exemplo do carro que eu dei, andando para frente e para trás, o fluxo é o sentido certo, o refluxo é o sentido errado, bagunça a circulação. Então, o refluxo é algo ruim, é o sangue indo no sentido errado dentro daquela veia. Isso que é o refluxo, e esse refluxo pode causar problemas. Pode causar peso, cansaço, inchaço nas pernas. Com o passar do tempo, a doença venosa vai progredindo e causa manchas na perna e, em último caso, até mesmo abertura de feridas, uma úlcera varicosa. E a trombose pode causar varizes e as varizes podem causar trombose. As duas são doenças das veias. A trombose é a formação de coágulo e as varizes é a dilatação das veias. Os coágulos, quando se surgem, podem entupir as veias, causando dilatações, varizes, e as veias, por conta do fluxo e o refluxo, o sangue no sentido errado bagunçou a circulação, esse sangue pode ficar preso ali e formar coágulos. Então, as duas doenças têm relação. Varizes têm relação com trombose e trombose tem relação com varizes. Talvez você não saiba, mas dependendo do grau de doença venosa, do grau de varizes, a pessoa pode ter mais de 23 vezes
um risco aumentado de trombose com relação a quem não tem. E o tratamento então, pessoal, como tratar veias doentes? Tanto a trombose quanto as varizes vão ter diversas opções de tratamento. O primeiro delas é entender que os tratamentos medicamentosos para as varizes é diferente dos tratamentos da trombose. A trombose é um caso mais grave. A trombose pode ter problemas na circulação a ponto da pessoa perder uma perna, pode soltar coágulos da perna e ir parar nos pulmões, por exemplo, causar uma falta de ar grave a ponto de não dar tempo de socorrer aquela pessoa, uma embolia. Então, a trombose, pelo fato de ser uma doença grave, nós vamos ter um tipo de remédio específico para ela, que são os anticoagulantes. Os anticoagulantes são vários: Xarelto, Pradaxa, Eliquis, que é a Rivaroxabana, a Dabigatrana e a Apixabana. A gente tem o Clexane e o Versa, que são injeções. A gente tem, por exemplo, também o Marevan, o Coumadin, a Varfarina. Esses são anticoagulantes, são remédios específicos para tratar a trombose. Grande maioria das vezes a trombose é de tratamento com remédios. A gente dá esses medicamentos, eles estabilizam o trombo de forma com que o nosso corpo vá lá, através de proteínas do nosso corpo, como a plasmina, e vai reabsorver esse coágulo para a pessoa não ficar com sequelas na perna, nem ter complicações mais graves, como um risco de amputação ou até mesmo uma embolia. Então, trombose, grande maioria das vezes, tratamento com medicamentos anticoagulantes. Cirurgias para trombose são casos de muita gravidade. Por exemplo, aquela pessoa que já chega com a perna, talvez se eu não operar, ela vai perder aquela perna. Nesses casos mais extremos, mais graves, mais delicados, a gente pode precisar operar. Operar de abrir, tirar o trombo e depois dar ponto na veia, isso não é usual. A veia é fina, ela rasga. O fato de você dar ponto na veia favorece a formação de novos coágulos. Então, na grande maioria das vezes, as intervenções nas veias, elas são endovasculares, são os procedimentos minimamente invasivos. A gente vai por dentro da veia e vamos fazer procedimentos como injetar remédios para tentar dissolver aquele coágulo, ou até mesmo os dispositivos de aspiração ou de rotação que quebram esse trombo, como o Angiojet ou Aspirex. Casos mais delicados ou que a gente não pode fazer nenhum desses procedimentos, existe ainda a colocação de filtros nas veias. O filtro de veia cava é um dispositivo que vai impedir a embolia, que os coágulos subam até os pulmões. Então o que eu quero que você entenda primeiro com relação aos tratamentos da trombose é que inicialmente o tratamento é com remédio. Casos muito graves podem ser feitos procedimentos invasivos. Normalmente, minimamente invasivos, endovasculares, veia não aceita bem cirurgia, principalmente a cirurgia aberta, a cirurgia convencional, e em determinadas situações existe o filtro. Para o tratamento das varizes, o que a gente tem de recomendação? Remédio, creme e meias são para alívio sintomático. É o que? Para ajudar aquela pessoa a aliviar o peso, cansaço, inchaço nas pernas, para retardar a progressão da doença, porque uma veia com problema vai passando para outra. Imagina uma rua engarrafada. Quem está nas avenidas laterais não consegue entrar, vai engarrafando as ruas laterais também. Então as varizes doentes, as veias com refluxo, vão passando esse problema de uma para outra. Então, meia, creme, remédio para as varizes é bom para alívio sintomático, mas não fazem sumir as varizes. Nem remédio, nem meia, nem creme vai fazer as varizes desaparecer. Se você já ouviu falar de alguma luz, caneta laser que faz sumir varizes, também é balela. Se você usou e funcionou, coloca para mim nos comentários aí, principalmente manda um vídeo porque eu nunca vi isso funcionar. O que resolve mesmo é tratamento com um profissional habilitado. Aí sim existem os tratamentos com aplicação, cirurgia, laser por dentro das veias, radiofrequência e a espuma densa. Esses tratamentos visam destruir aquela veia doente, de forma que o sangue que passava numa veia doente, onde o fluxo estava errado, vá para uma veia boa, onde o fluxo é correto, onde não vai ter o refluxo naquela veia. Então o principal tratamento das varizes é destruir as veias doentes para o sangue ser direcionado para as veias boas. E aí vai depender o quê? Da gravidade do problema. A doença venosa ela é progressiva, ela vai do estágio 0 até o estágio 6.
O 0 é aquela pessoa que tem apenas os sintomas, dor, peso, cansaço nas pernas. O estágio 1 é aquela pessoa que tem pequenos vasinhos, veias bem fininhas, que são as telangiectasias. O estágio 2 é aquelas pessoas que já têm varizes propriamente ditos, que são veias dilatadas na perna, e o 3 já é aquela perna inchada, é a pessoa que tem edema. O estágio 3 é um inchaço por conta de veias doentes. Estágio 4 são aquelas pessoas que têm alteração na cor da pele, a pele vai ficando escurecida, cheio de manchas castanhas. O estágio 5, quem já teve uma úlcera e cicatrizou, então é uma cicatriz de uma úlcera venosa. E o estágio 6 é aquela pessoa que já tem uma úlcera varicosa, uma ferida aberta por má circulação. Então, fica aí a decisão de tratamento. A gente vai ter que ver em qual estágio que a pessoa está para definir se ela é uma candidata a usar meia, remédio e creme para alívio sintomático somente, ou se eu já preciso o quê? Intervir de alguma forma, seja operar para tirar essas veias doentes, injetar espuma ali para poder secar aquelas veias, aplicações, laser, ou até mesmo tratamentos com radiofrequência. Então tudo vai depender do estágio, qual estágio que a pessoa está. Isso vai ser determinado durante uma consulta e algumas vezes através de exames complementares, como por exemplo um ultrassom com Doppler. Então, o tratamento tanto da trombose quanto das varizes, existem opções de tratamentos com remédios e existem opções de tratamentos com intervenções cirúrgicas. Vai depender da gravidade do problema, da situação que o paciente se encontra e qual estágio que ele está. Essa determinação é individual, é caso a caso, e é para isso que existem os médicos, para poder interpretar quais são as necessidades daquele doente e traçar um tratamento de acordo, ou seja, entender a situação de vida, os problemas que aquela pessoa tem e fazer o tratamento que melhor atenda aquela pessoa. Você não é uma veia doente ou um exame alterado, você é uma pessoa que tem sua vida, o seu dia a dia, e os tratamentos precisam se adequar para trazer um benefício real para você. Tem aquela pessoa que não pode parar de trabalhar, aquela pessoa que consegue fazer o repouso, aquela que não consegue, aquela que está acima do peso, aquela que não está. Tudo isso pode interferir no tratamento e alguns tratamentos ser melhor para determinado tipo de pessoa, outros tratamentos melhor para outro tipo de pessoa. Daí a importância do médico, senão era só ir num site de busca, procurar lá qual o tratamento para você e estava tudo resolvido, mas não. O tratamento das varizes e da trombose é caso a caso, e para isso existe um profissional, um especialista em cirurgia vascular, um médico, um angiologista, para poder te oferecer o melhor tratamento. Se você quer aprender como blindar suas veias contra a trombose, vai na descrição desse vídeo e conhece o protocolo antitrombose. Lá é onde a gente vai te passar vários exercícios, um roteiro, um passo a passo para poder fortalecer as suas veias, prevenir o surgimento de varizes, formação de coágulos, risco de embolia, para você combater de verdade a má circulação, para você ter veias fortes e saudáveis, livre do risco de ser surpreendido por alguma doença cardiovascular. Então vai na descrição desse vídeo e conheça o protocolo antitrombose. Vai também nos comentários, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, o que você está achando aqui do canal, sugestão para os próximos vídeos, para a gente poder trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante para você, entendendo o que está passando aí do outro lado. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, e eu estou te esperando no nosso próximo vídeo aqui do canal. Até lá!